Meus amigos e meus irmãos, a paz de Cristo, conforme eu havia prometido, eu quero subir aqui 4 lições práticas da vida de Jacó encontrado em Gênesis capítulo 32. Eu vou ler um versículo aqui apenas para embasar o que eu quero compartilhar com vocês. Gênesis capítulo 32 e o verso 30 diz assim, apenas o versículo 30. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Gênesis capítulo 32 é muito interessante porque é possível extrair deste capítulo, do capítulo 32, ensinamentos práticos que podem ser aplicados à vida cotidiana. Para além da teologia, que eu gosto muito, é importante nós extrairmos sempre que pensarmos nos textos, sempre que lermos os textos, entendermos que a Bíblia ela tem ensinamentos práticos para o nosso dia a dia. Não podemos perder essa praticidade das Escrituras. Então, a primeira lição que eu extraio de Gênesis capítulo 32 é a oração em tempos de crise. Observe que dentro desse capítulo aqui, a oração de Jacó, ela vai exemplificar a importância de se voltar para Deus em momentos de medo e de incertezas, buscando sua ajuda e guia. Aqui Jacó está prestes a se encontrar com Esaú, quando nós entramos a partir do capítulo 33. E Jacó vai orar, vai pedir a Deus, vai clamar a Deus. Jacó está num momento de crise. São aproximadamente 20 anos que ele não vê o seu irmão Esaú. Como o seu irmão está esperando, uma vez que os acontecimentos entre eles não foi tão legal, como que agora Esaú poderia esperar Jacó? Como seria esse encontro com o seu irmão mais velho? Jacó então, num tempo de crise, ele vai orar ao Senhor, vai clamar ao Senhor para que ele tenha um encontro abençoado com o seu irmão. Então a oração de Jacó exemplifica a importância de se voltar para Deus em momentos de medo e de incerteza, buscando sua ajuda e guia. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Tiago no capítulo 5, no versículo 16 diz que a oração feita por um justo, ela é poderosa e eficaz. Jesus também diz em Mateus capítulo 21 e versículo 22, e tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então a primeira lição que nós extraímos do capítulo 32 de Gênesis é a oração em tempo de crise ou em tempos de crise. A segunda lição que nós temos aqui em Gênesis capítulo 32 é enfrentar conflitos. Assim como Jacó teve que confrontar o seu passado, muitas vezes devemos lidar com questões não resolvidas em nossas vidas e buscar uma reconciliação. É importante isso. Jacó não tinha como fugir a vida toda. É certo que eles ficaram 20 anos sem se ver, mas ele tinha uma questão não resolvida. Ele precisava agora buscar uma reconciliação. E Jacó vai enfrentar esse conflito. Ele não podia mais fugir desse conflito. Era chegado o momento de ele se encontrar com o seu irmão Esaú. Então, sempre que possível, resolva as questões que você ainda não resolveu. O que você precisa resolver hoje? Com quem você precisa conversar? Se possível, mantenha a paz com todos. É necessário muitas vezes resolver essas questões. Às vezes nós vamos deixando, passa 1 ano, 5 anos, 10 anos e não resolvemos. É por isso que eu particularmente sempre gosto de resolver as coisas, para que não fique em nós. É importante que não fique em nós e nossa alma, para que o Senhor possa dar prosseguimento no nosso crescimento, em tudo aquilo que Ele tem em nossa vida. Então, chegou o momento de Jacó agora se encontrar com Esaú e resolver o conflito que ficou entre os dois. Nós sabemos, na sequência do texto, dos capítulos, que Deus vai dar um bom encontro com o seu irmão Esaú. Então, a segunda lição é enfrentar conflitos. Você precisa resolver, precisa confrontar o seu passado, você precisa lidar com essas questões mal resolvidas que ficaram lá atrás e buscar uma reconciliação. Sempre eu e você, como servos de Deus, homens e mulheres de Deus, você que está se aproximando do Senhor, precisa entender que nós precisamos renovar diariamente o nosso estoque de perdão. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se porém não
não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará a vós. Ou seja, o perdão ele também é condicional. Como que pode você buscar a Deus todos os dias, querer perdão todos os dias e não estar disposto a dar esse mesmo perdão? Não faz sentido, você não é melhor do que Deus, você também precisa perdoar. Nós chegamos todos os dias cheio de problema, cheio de questões, cheios de pecado, e Deus nos perdoa. Agora, quando alguém peca contra nós, quando alguém erra conosco, nós não queremos perdoar. Claro que nós precisamos perdoar. Então, busque enfrentar os seus conflitos. Essa é a segunda lição prática. Busque enfrentar os seus conflitos e resolva o seu passado. Terceiro, transformação. O capítulo 32 nos fala de transformação. O novo nome de Jacó é um lembrete de que Deus pode mudar nossas realidades. Você consegue dar um glória a Deus por isso? Transformação. O nome de Jacó é um lembrete de que Deus pode mudar nossas realidades. Você crê que Deus pode mudar a sua realidade? Em Cristo nós temos uma nova vida e novas oportunidades. Essa palavra aqui é para você que ainda está ali resolvendo questões internas, se volta para o Senhor, se não se volta. Deixa eu dizer para você, quando você tem um encontro com Deus, a sua vida ela é transformada. Jacó aqui, quando ele teve um encontro com Deus, ele viu Deus face a face, ele lutou com Deus, percebeu que a sua vida foi poupada, mas a partir desse encontro aqui, Jacó vai carregar uma marca física. Ele passa a mancar a partir desse encontro. Após ele ter esse encontro com Deus, após essa luta com Deus, ele passa a mancar desse episódio para frente, porque houve uma marca física na vida de Jacó. Jacó foi transformado e Deus não deixou barato. Deus vai mudar o nome dele para Israel, que significa ele luta com Deus, aquele que luta com Deus. Então Jacó aqui lutou com Deus numa forma de persistência, numa forma de insistência, e Jacó percebeu que quando ele teve esse encontro com Deus, a vida dele nunca mais foi a mesma. Deixa eu dizer para você, quando você tem um encontro com Deus verdadeiramente, claro que a vida de Jacó, quando nós estudamos a vida de Jacó, nós percebemos que a vida dele vai passando por estágios, né? O estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Aqui, Jacó está num estágio de transformação. Jacó está num período de conhecimento de Deus. Ele já havia tido um encontro com Deus quando ele foge da casa dos seus pais e vai parar na casa do seu tio Labão. Ali ele teve o primeiro encontro, o primeiro choque com Deus, quando ele tem aquele sonho dos anjos subindo, dos anjos descendo em Betel. Mas aquele foi um primeiro momento. É necessário desenvolver um relacionamento com Deus para que as transformações se sucedam. Na vida de Jacó é exatamente isso que aconteceu 20 anos depois. Agora ele está retornando para encontrar com o seu irmão, e agora, ao passar pelo Val de Jaboque, ele luta com Deus, ele tem essa transformação com Deus, e essa é a terceira lição de Gênesis capítulo 32. Jacó vai lutar com Deus. Ei, você precisa lutar com Deus para abandonar a pornografia, a lascívia, a mentira, o engano. Se você não lutar com Deus, não vai haver transformação em sua vida. É preciso você lutar com Deus. Lutar com Deus aqui fala de oração, de entrega, de jejum, de renúncia, de vigilância. Em Cristo temos uma nova vida e novas oportunidades. Você crê nisso? Então, a terceira lição prática aqui é a transformação. Já eu vou orar por você aqui. Vamos para a quarta lição prática de Gênesis capítulo 32. Olha que lições extraordinárias. Anote isso. Não tente gravar tudo, porque você não vai conseguir gravar. Anote, isso daqui é prático para a sua vida. A quarta lição, e uma das mais importantes aqui de Gênesis 32 para mim, é a perseverança. A luta de Jacó mostra que as bênçãos frequentemente vêm através da perseverança e do esforço contínuo. Mesmo em momentos difíceis, não devemos desistir de buscar a Deus. Essa é uma lição prática, e a quarta e a última lição prática de Gênesis capítulo 32. Lembra daquele texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 58, quando ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes, sede abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Precisamos aprender a perseverar. Quantas vezes nós começamos algo, iniciamos algo, mas não terminamos? É preciso ir até o final, não importa como você começou. Deixa eu ler um texto que me veio aqui agora, não estava no meu script,
mas eu lembro ele de cabeça, mas eu quero ler ele para você. É Eclesiastes. Vem agora no meu coração aqui esse texto, eu quero compartilhar com você. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz assim, ó: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso, mas apenas a parte A. Veja, o fim das coisas é melhor do que o começo. Talvez o teu começo não tenha sido tão bom. Talvez o teu começo tenha tido muitas marcas. Talvez o teu começo você errou muito. Talvez em seu começo você falhou muito, você pecou muito como pai, como esposo. Mas eu quero dizer para você que o teu fim será melhor do que o teu começo. Aconteceu com Jacó. Por causa da perseverança. Veja que Jacó, ele desejava as bênçãos de Deus. Quando ele negocia a bênção da primogenitura lá em Gênesis 25, Jacó entendia a importância das questões espirituais com Deus. Então, desde aquele momento que ele foge da casa do seu pai, esses 20 anos que ele passa na casa de Labão, e quando ele retorna agora para encontrar com o seu irmão, Jacó tem essa marca da perseverança, da insistência. Jacó não desiste. Jacó diz para o Senhor: eu não vou te deixar se o Senhor não me der a bênção. Veja essa perseverança, essa luta. Sabe aquela oração que você insiste de interceder pela sua família? Jesus, eu não desisto enquanto eu não ver o meu irmão liberto das drogas. Eu não desisto enquanto eu não ver a minha mãe batizada, eu não ver as minhas irmãs transformadas, meus irmãos, a minha família, os dons. Eu não vou deixar de perseverar, Senhor, enquanto eu não ver a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Pois é. Essa quarta lição de Gênesis capítulo 32 é importante. Jacó nos dá essa lição prática de perseverança. Deixa eu te perguntar, e aí, tá pensando em desistir? Eu vim trazer essa palavra aqui para abençoar a tua vida. Você que está me vendo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube. Se você está aqui no YouTube e ainda não se inscreveu, esse é o momento. Inscreva-se aqui, porque aqui sempre tem lições práticas, sempre tem palavra de Deus para abençoar e direcionar a tua vida. Então a quarta lição é essa. A luta de Jacó nos mostra que as bênçãos frequentemente vêm através da perseverança. O texto é muito claro. Jacó vai lutar, Jacó vai perseverar, Jacó insiste com Deus para que o Senhor o abençoe. Ele sabia que estava vendo o Senhor face a face, por isso ele dá o nome de Peniel, porque ele diz: vi a Deus face a face e a minha vida foi poupada. O texto diz no versículo 31 que ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando. Lembra que eu falei que ele ficou com essa marca agora? Ele ficou com uma marca física, mancando por causa da sua coxa. Observe que a lição aqui ela é prática. Quando você tem um encontro com Deus, há mudanças significativas e visíveis em tua vida. Você muda o seu jeito de falar, você muda completamente, você nasce de novo. É aquilo que em João 3 o Senhor disse para Nicodemos: é necessário, Nicodemos, nascer de novo. É necessário nascer de novo, e você nasce espiritualmente de novo, e você passa por todos os processos, assim como você passa na vida física. Vem a infância na vida espiritual, vem a pré-adolescência, adolescência, a juventude na vida espiritual, e depois a fase adulta. Você passa por isso espiritualmente, você literalmente nasce de novo no espírito, porque seu espírito estava morto, mas agora ele toma o choque do novo nascimento, desperta e nasce. Agora você passa a ver aquilo que você não via. Então a quarta lição que eu quero que você guarde e escreva aí é a perseverança. A luta de Jacó mostra que as bênçãos de Deus frequentemente vêm através da perseverança e do esforço contínuo. Ei, a tua parte você vai precisar fazer. Mesmo em momentos difíceis, assim como Jacó, não desista de buscar. Não desista de buscar ao Senhor. Vamos recapitular aqui então? A primeira lição de Gênesis 32 é: oração em tempos de crise. Você precisa orar em tempos de crise. A lição de número 2, você precisa enfrentar os seus conflitos. A lição de número 3 é a transformação pela qual Jacó passou. E a quarta é a perseverança. Então deixa eu dizer algo para você: persevere, porque aquilo que Deus tem com você é grande. Deus vai fazer muito mais, conforme diz o apóstolo Paulo em Efésios 3 e 20. Deus vai fazer muito mais além daquilo que você pede ou pensa, segundo o poder que em você opera. Esse segundo poder que opera em você é devido
ou é por causa da sua busca, do seu desejo de crescer, de perseverar, de buscar ter mais intimidade com Deus? Então que Deus te abençoe. Grave aí essas 4 lições práticas da vida de Jacó em Gênesis 32. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra, por essas 4 lições práticas da vida de Jacó. Senhor, aprendemos com o patriarca que nós devemos orar em tempos de crise. Aprendemos com o patriarca, Senhor, que nós devemos enfrentar os nossos conflitos. Eu aprendo, Senhor, com esse patriarca a importância de passar por uma transformação nas tuas mãos. Eu aprendo com esse patriarca a questão da perseverança. Agora eu quero pedir a ti, Pai, abençoa o teu filho e a tua filha que vai ver esse vídeo, que a tua mão poderosa alcance ele, alcance ela, e que o Senhor ministre em sua vida e que ele possa ser ricamente abençoado através dessa palavra, e que o teu nome seja glorificado em tudo. Pai, não permita que nenhuma área da vida do teu filho e da tua filha seja estéril. Assim, Senhor, eu ministro as tuas bênçãos, que a partir, Senhor, dessa tela, do computador, do notebook, do celular que ele esteja vendo, que ela esteja vendo e ouvindo, Senhor, ela possa ser abençoada, ele possa ser abençoado para a glória do teu nome. Jesus, dá a tua bênção ao teu filho e nos dê uma semana, Senhor, abençoada para a glória e o louvor do nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus. Ei, não esqueça, se você foi abençoado por essa palavra, curte, compartilha e deixa aí o seu comentário das impressões que você recebeu no seu espírito. Deus te abençoe.